Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Bom, eu já falei com vocês em diversas oportunidades que nem tudo é processo, né? Então vamos analisar aqui mais um caso de decisão, dessa feita do STF, que diz respeito à sociedade como um todo, conhecimento útil para toda a coletividade, mas não necessariamente que seja propriamente de processo. Eu estou falando da ADPF 783 do Espírito Santo, a ação declaratória de preceito fundamental 783 do Espírito Santo. Como de costume, a referência completa desse julgado e a disponibilização da ementa constarão da descrição desse vídeo, se a ementa já tiver sido publicada, né? Bom, como é que se deu aqui, do que se trata o aspecto fático dessa demanda? No município de Mucurici, no interior do Espírito Santo, havia uma lei municipal datada de 1977. Era a Lei Municipal 67 de 1977. Essa lei municipal concedia pensão especial a dependentes de prefeito e vice-prefeito falecidos no exercício do mandato. E esta pensão especial somente se extinguiria pelo casamento do beneficiário ou pela morte do beneficiário da pensionista. O STF veio a reconhecer que esta norma é incompatível com a Constituição. Não se trata propriamente aqui de declaração de inconstitucionalidade, porque a lei é anterior à Constituição de 88, a lei é de 77. Então o STF declarou como não recepcionada a hipótese de não recepção pela Constituição de 88. Sob qual fundamento? Os ocupantes de cargos políticos têm caráter transitório. Então eles são exercidos por meio, o mandato de prefeito, por exemplo, que era a hipótese, são exercidos por meio de mandatos temporários. E os seus ocupantes, como soe acontecer, são transitórios. Mesmo que alguns deles se protraiam no tempo e voltem por diversas oportunidades, isso se dá em caráter transitório, ou seja, não é definitivo. Motivo pelo qual não existe direito potestativo ao recebimento de pensão vitalícia por seus ex-ocupantes ou por seus dependentes. Além de toda a questão relacionada à moralidade da gestão pública e ética, há uma lesão evidente ao princípio da igualdade. Quer dizer, deferir este benefício pelo mero exercício de cargo eletivo implica em um tratamento desigual em relação às pessoas que estão em idênticas condições jurídicas financeiras. Quer dizer, essa condição estabelecida é uma condição privilegiada e injustificada em relação aos demais beneficiários do regime geral da Previdência Social que precisam atender os requisitos constitucionais e legais para a concessão do benefício, contribuição por um período mínimo, tempo de serviço, tempo de idade. Então, o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal apresenta alguns desses requisitos que todos devem cumprir, todos indistintamente. Não há uma categoria especial pelo fato de ocupar um cargo político em caráter transitório, como o de prefeito. Então o STF veio reconhecer, já vou dizer qual foi a tese fixada, que esta previsão desta lei no município de Mucurici era incompatível com a Constituição Federal, por contrariar, portanto, os preceitos básicos, os preceitos fundamentais da Carta Magna de 88, especialmente por se tratar de um benefício incompatível com a sistemática previdenciária e com os princípios republicanos, como da moralidade e da igualdade. E aí, qual foi a tese fixada pelo STF? Aspas. São incompatíveis com a Constituição Federal de 88 a concessão e ainda a continuidade do pagamento de pensões mensais vitalícias não decorrentes do regime geral da Previdência Social,
a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos, em razão do mero exercício do mandato eletivo. Essa foi a tese fixada pelo STF. Tá, mas aí surgiu ainda uma outra questão. O que fazer com esses pensionistas que receberam durante esse período todo? Vejam, a lei é de 77. Nesse caso, a declaração de inconstitucionalidade se deu agora em 2023. Não pode receber. E quem recebeu esse período todo? Os beneficiários terão que devolver esta quantia? O STF concluiu que não. O STF, em tese, tratando-se de não recepção, tratando-se de inconstitucionalidade, a hipótese é de invalidade, nulidade ad nutum. Então, nunca teria produzido efeitos essa disposição normativa. Pois o STF concedeu uma modulação de efeitos aqui. O STF afastou o dever de devolução dos valores que já tiverem sido pagos até a publicação deste julgamento. Isso com base nos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Havia uma previsão normativa por essa lei municipal. Não é possível que se diga que os pensionistas que receberam até então esse valor estavam de má fé, estavam com conluio, não havia qualquer tipo de fraude. Havia uma previsão normativa incompatível com a Constituição Federal que lhes assegurava esse direito e eles usufruiriam desse direito conforme previsto na legislação. Então, com base, basicamente, na boa-fé objetiva e na segurança jurídica, eles confiaram, segurança jurídica no critério da previsibilidade e da confiança que esses sujeitos depositaram no Estado, que, do ponto de vista legislativo, previu a hipótese e, do ponto de vista administrativo, incluiu em folha de pagamento e realizou o pagamento. E aí, por fim, informar para os senhores que o STF vem reiteradamente declarando a inconstitucionalidade ou a não compatibilidade com a Constituição Federal em diversas situações, porque são várias unidades federativas, né? A título de exemplo, a DPF 975 do Ceará, julgado em 2022, a DPF 764, também do Ceará, julgada em 2021, recurso extraordinário 638-307, tomado em um mandado de segurança, o julgamento plenário, esse aqui, de 2019, que veio a resultar no tema 672 da repercussão geral do STF. E a última citação que eu farei é da ADIM 3418. ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, essa aqui por meio de ADIM 3.418, no julgado do plenário de 2018, relatoria do ministro Dias Toffoli. Nesse caso aqui, o STF reconheceu como inconstitucional a prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores. A hipótese é distinta, porque até então nós falávamos dos pensionistas, beneficiários em razão do falecimento do prefeito e vice-prefeito. Agora, nesse caso, o STF está reconhecendo também a inconstitucionalidade de recebimento de uma prestação pecuniária mensal e vitalícia para o ex-governador. Então, o sujeito exerceu durante 4 anos, durante 8 anos, um mandato, um cargo político temporário, e vai receber salário para a vida inteira. Quer dizer, os salários, a prestação mensal que ele continuar recebendo, sem desempenhar função nenhuma, só pelo fato de ter sido um dia governador. Então, o STF reconhece que isso não se compatibiliza com a Constituição Federal, também por lesão ao princípio republicano e princípio da igualdade. Entende que é um tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável. Então, meus amigos, essas as observações, essas as anotações que eu fiz desse julgado, ADPF 783, oriunda do Espírito Santo. Beleza? Amigos, é isso então. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima, dentro de muito em breve.